Bom, então tá aí a foto do Giotto, né? Para quem ainda não tinha visto. O Giotto, então, ele nasceu mais ou menos em 1266, 1267, dependendo aí da biografia, fala uma data diferente. Ele nasceu numa cidade perto de Florença, né? E ele também foi contemporâneo de Dante Alighieri, né? Que é, escreveu a Divina Comédia, né? Que nós tanto conhecemos. O Giotto, a história dele, né? Basicamente é assim, ele um camponês que cuidava, né, junto com o pai dos cabritos, ele era um pastor, né, ele cuidava das ovelhas, dos cabritos e ele gostava muito de pintar. E quando ele ia, né, pastorear, ele se sentava ali nas rochas e ficava, né, pintando, desenhando, né. Então ele já teve logo de início esse olhar para ver o que era a natureza, né? E representar a natureza, né? Desde muito pequeno, desde muito jovem, ele já representava a natureza. Quando então ele é encontrado, né, por um artista ali, ele então vai para Florença, ele começa a estudar a pintura, só que assim que ele entra em contato com a técnica, ele também entra em contato com a religião, né, muito mais fortemente, né, porque era o que se pintava e é o que se vivia, né. E ele vai então entrar em contato com os franciscanos. E lá com os franciscanos é onde ele vai tirar a inspiração. Então tem tudo a ver já aquele olhar que ele tinha para a natureza e agora esse humanismo franciscano, esse olhar, né, para a natureza, para as pessoas, para o cotidiano, esse olhar humilde mesmo, e é isso que vai também encantá-lo. Além disso, as histórias dos santos, dos santos franciscanos, ele vai olhar a importância que os franciscanos têm para a sua época e para a sua cidade. Então ele vai acabar retratando também a questão dos cidadãos, isso é muito novo, muito sofisticado para a época, né? Ele foi a primeira pessoa a fazer isso, a retratar uma pessoa que não tem lá sua importância histórica dentro de um ar fresco. Ele pega e retrata um cidadão ali no meio, e o santo, e o povo, e a cena, os animais, então coisas que não eram retratadas porque não eram importantes, né? Ele começa a colocar em cena para que também o olhar do espectador que vê e que ele se enxergue ali, né? Então tem ali a figura do franciscano, tem ali a figura do santo que está dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, dentro de um contexto, de uma narrativa, e a pessoa se enxerga ali dentro e ela consegue fazer essa imersão, essa contemplação na espiritualidade, na verdade que se quer expressar no ar fresco, ok? Então nós temos aqui, né, como vocês podem acho que está aqui, isso. Ele é grande, né? No seu ápice, que é quando São Francisco recebe as chagas, né? Então ele faz esse retrato, ele ainda tem muito, né? Se nós formos observar, muito da representação tem muito a ver ainda com os ícones bizantinos, mas ele quebra um pouco isso, já com um pouco mais de perspectiva, um pouco mais de luz e sombra, um pouco mais de naturalidade, principalmente nos olhos de Francisco ali, atentos, atônitos, né, ao que está acontecendo. Também com dessas duas capelinhas, né, parte do estudo e da observação também de Giotto, né, que observa a arquitetura, né, e nós vamos ver que a arquitetura está muito presente, a gente pode ver aqui embaixo, né, que nós temos outros dois quadros, né, ao lado deste que nós já vimos, né, com os pássaros, e está ali representado também a arquitetura. Nós vamos ver isso mais para frente, que isso vai se repetindo. Mas então este quadro então aqui que nós vimos, né, este está querendo também representar o cântico das criaturas, né,
entre suas cenas, né? E também aqui ao lado, né, quando São Francisco foi receber a bênção e a regra, né, do Papa. Vamos continuar. Nós temos também claramente a representação de animais, né, que também é uma coisa nova para o seu tempo, mas que vai fazer toda a diferença, né, que vai trazer naturalidade à pintura. E se nós formos observar também, nós conseguimos, por exemplo, neste que está aqui em cima, eu não consigo identificar se realmente é um cachorro, uma cabra, alguma coisa do tipo. Me parece um cachorro. E nós conseguimos observar, por exemplo, as vértebras dele. Então existe um estudo da anatomia, né? Nós temos também o relevo representado, nós temos a vegetação representada, nós temos também esses animais que eles estão em perspectiva também. Nós temos, por exemplo, este cabrito que está descendo, ele está num ângulo um pouco mais difícil de ser representado, né? Este menorzinho, mais negro, né? Peraí, acho que com o mouse eu consigo. Isso. Este aqui, ó. Ele está num ângulo aqui, né? E logo este outro está em outro ângulo, subindo esta montanha. Mas isso aqui é muito interessante, tá? Muito interessante. Nós vemos que o que está aqui na frente está bem claro, por exemplo, aqui embaixo, né? Acho que para vocês vai estar no canto direito, isso, ou esquerdo, no canto esquerdo aqui. E o de trás já está mais escuro, porque ele está atrás ali, ele está na sombra. Então isso é interessante. Nós vemos então a representação de emoções. Isso também é extremamente sofisticado. Não se tinha tanta representação das emoções assim antes de Giotto. Então nós vemos aqui, e isso é belo porque nós vamos cada vez mais também nos aprofundar nisso, neste conceito de belo, que às vezes vê o horrível, o horror, o horrendo, a tragédia, o que é triste, e mesmo assim como é bem representado, é inteligível, é compreensível, e a gente consegue identificar mesmo essas figuras, a gente consegue compreender as emoções delas, né? Muito bem. Vamos lá. Então, seguindo, nós temos aqui o quadro do Lava Pés, né? Deixa eu fazer ao contrário aqui. Isso. Onde, na verdade, se vê o profundo silêncio, né? Isso também vai ser falado no nosso documentário. Nós vemos este silêncio por parte dos apóstolos e também de Jesus. Nós vemos também a naturalidade com que é feita esta cena, né? Nós vemos aqui Jesus lavando e dando o seu sermão ali para Pedro, né? Quando ele diz: se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. E Pedro ali com a mão na cabeça, né? E às vezes são detalhes que nos escapam ali do lado, eu não sei qual evangelista mas você vê como ele está com as mãos no pé, segurando com os dois dedos o dedão do pé. Então são detalhes que trazem naturalidade à cena. Nós também percebemos, por exemplo, que todos esses apóstolos estão com os olhos abertos e estão olhando para Jesus. Olhando para Jesus. E nós vemos aqui este outro apóstolo, né, naturalmente, um segurando o jarro de água, o outro já desatando as suas sandálias. Outra questão também, nós já vamos percebendo, aqui está muito fácil de perceber, na roupa de Jesus, aqui, ó, aqui, na roupa de Jesus, né? Também aqui na roupa deste apóstolo, está muito fácil de ver a questão das pinceladas. Nós conseguimos perceber por onde o artista foi, aonde ele olhou, qual foi a direção do pincel. Nós conseguimos ver isto nessas pinceladas um pouco mais rudes aqui, digamos assim, que não estão tão esfumadas, ou que, claro, se a gente conseguir, né, ir para
para a Itália e ver a pintura, nós vamos identificar tudo isso, mas na fotografia é difícil, né? E aqui, graças a Deus, nós conseguimos uma fotografia boa que dá para identificar isto. É bom ver isto, é bom ver como o artista pensou, qual foi a intenção que ele usou ali, tá? Bom, outra coisa da naturalidade, nós temos aqui o coro dos anjos, né? E esses anjos, eles utilizam que tipo de instrumento, né? Olha, nós estamos vendo instrumentos da época de Giotto. Isso também é trazer o sagrado, o eterno, para o tempo presente, para o tempo desta geração que precisa ser educada na fé. E também nesta geração que é, senão, o corpo de Cristo. E então nós vemos este coro angélico que traz em suas mãos instrumentos, né, que nem nessa aqui, da sua época. Isso é muito mais claro aqui, né, nessa daqui, que é o alaúde, né, que esse tipo de instrumento eu não tenho certeza, mas é muito mais comum aí nesta cultura do que na cultura de Cristo. Entende isso? Então, trazer a cultura de um povo, né, e elevá-la. Isso sim nós compreendemos como enculturação, né? Elevar a cultura deste povo, o que é belo, o que é bom e o que é verdadeiro, elevá-lo à verdade, né? E ao uso, claro, né, sublime, que é o uso da liturgia, como se está sendo esta pintura. Bom, nós vemos aqui então a capela de La Arena, né? Nós temos aqui em cima, né? Portanto, essas daqui, acompanhem aí o mouse, né? Estes e estes, né? Nós já do lado aqui, né? Deste céu estrelado, onde tem Jesus representado, onde tem a Mãe de Deus, acho que está mais para cá. Mas aqui, nessas primeiras fileiras, nós temos representados então a vida de Nossa Senhora, desde do seu nascimento, o seu casamento. Nós temos representados Joaquim e Ana. Nós temos essa história da Mãe de Deus. Depois aqui, né, deste lado aqui, né, como nós podemos ver. E também, deixa eu ver se aqui eu acredito que seja, né? Isto é sim, deste lado e deste lado, né? Dos dois lados, mas na segunda parte nós temos todo o mistério da encarnação e a maternidade de Nossa Senhora. E nós temos aqui no terceiro, né, onde é mais perto do povo, onde é mais fácil também de enxergar. E também, se nós formos perceber, está em um tamanho um pouco maior. Nós vemos, né, nessa terceira fileira aqui, né, tanto de um lado quanto de outro, nós vemos então a paixão de Cristo, tá? Nós vemos a paixão de Cristo. Aqui no fundo, onde está o mouse, aqui e aqui, tá? E aqui. Aqui nós temos no centro Deus Pai, nós temos o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel logo depois aqui já conversando com Maria, aqui anunciando a Maria aqui. Então nós temos aqui a divisão, né? Mas é uma mesma composição. O mesmo vai acontecer aqui embaixo. Se nós formos então, acho que virar, né, e olharmos para o outro lado, nós vamos poder ver a quarta composição desta obra, né, que é o último julgamento, né, o julgamento final, né, onde nós vemos Cristo, Rei do Universo de um lado, o céu de um e o inferno do outro.